Então, bom dia a todos mais uma vez, bem-vindos às reuniões clínicas da Medicina Esportiva da Unifesp. Essas reuniões acontecem às terças-feiras de manhã às 11 horas. Nós temos apresentado alguns temas ah, relacionados à medicina esportiva, medicina de aventura, lesões no futebol, na musculação, enfim, assuntos relacionados à medicina esportiva. Hoje quem vai falar com a gente é o Ricardo Eide. Ele é da primeira turma de medicina esportiva da Unifesp, 2007, né? Você entrou, né, Ricardinho? 2007. Acho que mais para 2007. velho, né? Eu, 2008, entrei no trauma do esporte, né? Então, tive o prazer de conhecê-lo como residente, foi um excelente residente, um profissional excelente. Então, hoje ele trabalha como um médico do esporte em inúmeros lugares, e inclusive no Red Bull. Ele tem bastante experiência em concussão, tem estudado isso bastante nos últimos anos. Ele e a doutora Ana Gandolfi, que coordenam esse ambulatório nosso de concussão, e vão falar um pouquinho sobre esse tema para a gente, tá bom? Então, Ricardo, Ana, bem-vindos, fiquem à vontade, vamos lá. Obrigado. Bom, oficialmente, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre bom poder participar, colaborar, ainda mais falar um pouquinho de temas que a gente gosta tanto. Paulo já compartilhou um pouquinho do passado, né? Os residentes novos também, eu sou da primeira turma, e isso me dá muito orgulho de participar e ver sempre comento, quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas assistem a reunião, quantas pessoas participam, isso é muito gostoso ver como está crescendo, como está se desenvolvendo. Hoje temos um ambulatório de concussão no esporte, hoje eu colaboro, a Ana que fica tocando o dia a dia mesmo e que estrutura o ambulatório em si, mas eu colaboro sempre que posso, né? Sem restrições. E eu queria, na verdade, era bater um papo mesmo. Eu conversei com o Paulo para falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre esse assunto, né? E a ideia é um bate-papo informal, ir conversando, falar um pouquinho dos conceitos, falar um pouquinho de como é a lesão em si, e principalmente das dificuldades, tanto de diagnóstico quanto da condução dos casos e assim por diante, né? Eu vi que aqui entre a gente também tem bastante gente que trabalha com isso, tanto na parte médica quanto na parte de fisioterapia. Então, por favor, vamos colaborando, agregando, e assim por diante, né? E a Ana, também a Ana lá no dia a dia do ambulatório, né, Ana? Tocando, tem os pacientes vindo. Além da parte dela, me corrija se eu estiver errado, mas toda a parte de neuro, né, o background de neuro, que acaba valendo bastante gente também, tanto em pronto-socorro, como em outras áreas, que no final das contas, muitas vezes a gente não pega esses tipos de paciente, né? Deixa eu só, se você me permitir, só falar um pouquinho, para quem não me conhece, meu nome é Ana, eu sou neurocirurgiã, na verdade eu fui lá no da escola, fiz residência na escola também de neurocirurgia, e agora estou agregada na medicina esportiva. Eu ainda na verdade atuo na disciplina de neurocirurgia também, mas como o meu doutorado é em concussão, a gente acabou fazendo essa parceria, então a gente está aí junto. Acho que eu tenho muito menos a visão do médico do esporte que o Ricardo tem, mas a gente acaba, acho que agregando, né? Tem um pouco mais de manejo aí de exame neurológico, então acho que uma coisa soma a outra, acho que a gente forma um bom time aqui. Com certeza, não tem aquele negócio, né? Principalmente na medicina esportiva, a gente aprende desde o comecinho que a gente precisa um do outro, né? Tanto os médicos do esporte em si, eu acho que cada um da medicina esportiva, no final das contas, que fez residência de medicina esportiva, está engajando e está focando em uma área distinta. No meu caso, foi para concussão, por exemplo, além de outras coisinhas, mas se for pensar, tá bom, o que eu fiz em fellow, o que eu me aprofundei mais foi concussão, assim como tem gente que trabalha mais com doping, que trabalha com performance específica, algumas modalidades e assim por diante. Mas nossa área é feita para integrar e para agregar. A gente sabe disso, nós somos limitados dentro de todas as áreas, mas nós somos bons interlocutores das diversas disciplinas. Então, precisa de neurocirurgião junto, precisa de ortopedista junto, precisa de todas as áreas em conjunto, para a gente conseguir dar o melhor para o nosso paciente, seja ele um atleta profissional, seja ele uma pessoa praticante de atividade física ou alguém que almeje praticar atividade física, né? Ô, Ricardo, eu vejo até como um amadurecimento isso da especialidade, né? Na ortopedia, para a gente, o R4 é uma coisa que, assim, acaba sendo quase obrigatório, né? Então, você faz os 3 anos de ortopedia e acaba focando mais medicina, trauma do esporte, mais joelho, ombro, tumor, enfim. Então isso faz parte, é uma evolução natural aí na ortopedia. E na medicina esportiva, o que eu vejo é que, com esse amadurecimento da especialidade, então, todo mundo acaba
a maioria dos ex-residentes, né, acabam focando, então, mais na parte de endócrino, você foi para a concussão, tem gente que foi para o paralímpico, enfim. Então, acho que isso faz parte aí de é complementar, né? A medicina esportiva ela é muito ampla, né? Então, você passa desde fisiologia, cardio, ortopedia, concussão, então acaba sendo um nicho de especialização depois da residência. Exato. E aí para os residentes é o desespero, né? Você fala, putz, eu sei tudo e não sei nada, né? Dá um desesperinho, mas no fundo funciona e a gente acaba achando que a gente quer fazer o que a gente gosta de fazer, né? Mas enfim, como eu falei, acho que eu acabei me aprofundando na parte de concussão em alguns anos atrás, pouco depois de eu acabar a residência, fiz um fellow nos Estados Unidos específico de concussão, era um serviço que só mexia com isso, só trabalhava com isso. E assim aprendi um pouquinho da visão deles e a abordagem deles no assunto, né? Sendo que lá é uma coisa major, é super grande, e hoje a gente está aqui no Brasil caminhando cada vez mais para melhorar o entendimento dessa área, melhorar a preocupação nessa área, né? E melhorar principalmente o atendimento, tanto a beira de campo quanto a evolução do paciente, né? E é uma preocupação constante, né, que vem surgindo desde esportes de contato que a gente nem imaginava, teoricamente, que teriam, como futebol, por exemplo, até boxe, né, pugilistas, já tratada antes como demência pugilística, né, e outros esportes de contato tão forte que a gente sabe que tem um potencial ainda maior de terem, teoricamente, né, vou falar assim porque as estatísticas mostram que nem sempre assim, mas teoricamente tem mais chance de ter concussão, né. Acho que dentro ainda disso eu acabei, como o Paulo comentou, a minha experiência, acabo trabalhando bastante com concussão, então muito do futebol, mas tanto em boxe como participação na Olimpíada também, voltado especificamente para essa área quando eu fui aqui no Brasil. Então eu acabo vendo muitos atletas com concussão e, como consequência disso, prejuízo do seu rendimento e performance por conta de concussões às vezes maltratadas, né, ou mal diagnosticadas, né. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas aí acho que formalmente, só dando algumas definições, gente, e por favor, vão me interrompendo a hora que vocês quiserem para perguntar, o Paulo vai moderando, me interrompa também quando quiser, por favor, Ana também, por favor, mas fiquem à vontade. Lembro apenas que os residentes estão aqui também, tem até de outros serviços. Você está famoso, viu, Perni? Um monte de gente aqui que normalmente não participa das reuniões veio para te prestigiar. Então, pessoal de fora também quiser fazer pergunta, quiser contribuir, contar a experiência de vocês nas residências de vocês, onde vocês trabalham, fiquem à vontade. Pode seguir, Perni. Eu vou ficar mais feliz ainda se falar, não, mesmo que não fosse quarentena, a gente ia estar aqui todo mundo. Aí eu vou ficar mais feliz ainda. Não, brincadeira, mas eu acho que as coisas estão dando uma oportunidade para a gente também se conhecer um pouquinho mais e conversar um pouquinho mais e mostrar e divulgar, compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia de trabalho, né? E eu acho que os residentes isso é muito importante porque mostram alguns caminhos possíveis dentro da área também, né? Mas enfim, obrigado por estarem aqui todos. Mas aí pensando conceitualmente, né? Então, concussão é um assunto que surgiu alguns anos atrás. Fora do país, eles já tratam praticamente há quase 20 anos, né? E com esse conceito mais atual. Aqui no Brasil, a gente está engatinhando ainda, né? É uma área que surgiu com o esporte. A gente começou primeiro a se preocupar no esporte, né? Eu sempre falo isso, diferente das outras áreas. Primeiro, a gente pensa como trata uma lesão de cruzado num paciente normal? E como é que eu trato uma lesão de cruzado num atleta, né? O raciocínio mais moderno da concussão foi muito mais contrário. Primeiro partiu no atleta e depois começaram a pensar, tá bom, e aí? E população geral? A população geral não tem concussão? Não tem impacto disso no dia a dia, na sua rotina de vida, nos seus estudos, no seu trabalho, enfim, nos seus relacionamentos? Será que influencia? Será que não influencia? E percebendo que sim, que a concussão é uma lesão hoje que a gente se preocupa muito porque ela muda a vida das pessoas, né? Ela impacta de uma maneira muito grande na vida das pessoas e a tristeza é que muitas vezes a pessoa nem percebe ou nem sabe que é isso que está impactando na sua vida, né? Isso qualquer pessoa, tanto atletas mesmo, que começa a cair rendimento e não sabem por quê. Muitas vezes pode ter sido realmente uma concussão maltratada, né? Mas aí a gente evoluindo conceitualmente, a gente consegue pontuar algumas coisas e tratar realmente de melhorar, né? Mas conceitualmente, né, a concussão bem, a palavra original, concussion, é um chacoalhão,
né? Então ela é um chacoalhão, um trauma, direto ou indireto, vocês sabem disso, não para ser redundante, mas é um trauma direto ou indireto na cabeça, né? Então pode ser um trauma na cabeça, isso é super importante, ou o que a gente, ou no tronco, né? Ou bateu o carro, acelerou, freou forte, né? Movimentos bruscos, né? E que podem levar a alterações funcionais no cérebro, né? Então a gente acredita ainda que não tem alterações estruturais decorrentes da concussão, né? Mas alterações funcionais, tá? Então causadas por um trauma direto ou indireto. Quando é trauma direto, vocês sabem disso, na modalidade esportiva, às vezes, se a gente está no futebol, por exemplo, você está muito longe, às vezes você nem consegue ver o trauma, né? É difícil você entender, você dimensionar o que aconteceu, mas as últimas modalidades você consegue. Trauma direto é mais fácil, teoricamente. Você olha, você fala, putz, bateu a cabeça. Um trauma indireto já é um pouquinho mais complicado e acontece muito, né? De trancos, de atleta que vem, tromba com o outro, tem movimento lateral forte, né? Ou se não, tá vindo correndo e se choca com o outro, tem um movimento de aceleração e desaceleração muito brusco, né? Isso no rugby é muito evidente, né? Então são traumas indiretos, mas que a gente precisa se preocupar tanto quanto, né? Por que eu falei que são alterações funcionais? Porque os trabalhos de hoje sugerem que não tem alteração estrutural ou que eventualmente nós não tenhamos métodos, né, de perceber que temos micro alterações estruturais que podem estar causando a lesão, né? Mas a gente não tem métodos hoje de diagnóstico de imagem, né? Tanto ressonância como tomo, ressonância funcional, tudo para a fase aguda. A gente consegue ver em alguns casos mais crônicos, a gente consegue perceber, né? Em casos aí de doenças mais graves, como o desdobramento de inúmeras concussões seguidas, uma em cima da outra, como encefalopatia crônica traumática, né? Traumática crônica, a gente consegue perceber nesses pacientes alguma alteração nos exames de imagem, né? Principalmente ressonância magnética funcional, fotografia e outros, mas de forma e também quando vem a falecer, né, que foram os estudos principais depois da necrópsia, mas de forma aguda, poucos não tem nos exames de imagem que falam para a gente, ele tem uma concussão, né? Ricardo. Pode falar, Ana. Não, é porque eu achei interessante o que você falou, acho que é importante falar principalmente para os residentes, que assim, antigamente se dizia, né, que a concussão era um trauma de crânio que não resultava em lesão estrutural, né? Então, hoje a gente até abandonou esse termo justamente porque, na verdade, a gente não sabe se não tem ou se a gente que não consegue ver, né? Então, é completamente diferente. Então, assim, é interessante ver porque se você vê até os artigos e mesmo livros, né, antigos, eles falam isso. Trauma de crânio que não gera alteração estrutural, mas gera alteração funcional. Hoje a gente tirou essa parte de não gerar alteração estrutural porque os exames estão ficando cada vez mais específicos e, eventualmente, a gente vai chegar à conclusão que tem alteração estrutural. E deve ter, porque patologicamente tem. Então, é só que a gente não consegue ainda ter tecnologia para enxergar. Ricardinho, eu já tenho uma pergunta aqui. Manda. O André Fujita pergunta aqui para a gente, ele é fisioterapeuta do São José, em São José dos Campos, ele pergunta qual a sua percepção no protocolo de avaliação de concussão no futebol comparado a outros esportes. Se você for falar isso mais para frente, você responde depois, se não, fica à vontade. Não, vou adiantar um pouquinho só porque eu fugi, tá, meu? O cara conheço bem, trabalha super bem, trabalha muito tempo com concussão, ex-atleta de rugby também. Ele está fazendo consulta, então, na verdade. Ele tá. Deve ter batido pouco a cabeça, né? Mas é um dos caras hoje da físio, e tem gente aqui, tem mais gente que também não vai me deixar mentir, mas uma das pessoas, tem a Beatriz Rodrigo também, que não vai me deixar mentir. Tem pessoas hoje na fisioterapia que mais fala de concussão e mais trabalha com concussão. Mas só se complementando o que a Ana falou, então é assim, e antes de entrar no que ele está falando, realmente, assim, provavelmente a gente consegue, provavelmente vamos descobrir mais pra frente que tem lesões microestruturais que a gente só está pegando nas necrópsias. Veja o caso, por exemplo, no futebol do Bellini, por exemplo, que era um ex-atleta que ao longo da vida teve a sua encefalopatia traumática crônica, e quando viram o comportamento dele em jogo, né, era muito agressivo, tinha muito cabeceio, tinha muito trauma, e aí, porventura, até teve lesões em custa disso, né? E baseado nesses ex-atletas,
é muito do que o protocolo no futebol tem sido trabalhado, né? Então hoje eu acredito assim que no futebol a gente tem um problema, né? Já vou adiantar, né? Que é uma das dificuldades, né? A gente tem um problema pensando em tempo de avaliação, que é uma das pensando em futebol de campo especificamente, é uma das poucas modalidades que a gente não tem substituição temporária. A gente não consegue tirar o atleta para avaliá-lo de uma maneira adequada. A gente tem que fazer a avaliação super rápida e tem indicativos rápidos para dizer se ele tem alguma alteração ou não, né? E isso está caminhando para melhorar. Desde acho que na Olimpíada agora eles testariam um sistema de avaliação para esses casos, para avaliação com substituição temporária. E antes eles tinham feito aquela regra de você trauma de cabeça, teoricamente nós teríamos 3 minutos para avaliar, que não resolve, mas já ajuda. Então eu acho que o futebol, eu acho que ele tá melhorando, né? Um pouquinho, né? Mais ainda, eu acho que é uma das que tem mais mídia, né? Mas eu acho que ainda tem que melhorar algumas coisas, né? Eu acho que a questão de tempo de avaliação, e a gente vai discutir um pouco, eu acho que a questão de mesmo de algumas outras regras, de coisas que a gente não consegue ver, por exemplo, aqui no futebol inglês, o cara desmaia por pouquíssimos segundos e pega na câmera, o árbitro tira o cara, não é o médico que toma a decisão, ele já não pode voltar a jogar. Se avisam para ele que ele teve um trauma de cabeça e perdeu a consciência, por poucos segundos que sejam, a arbitragem já tira o cara, então tira um pouco do ônus do médico decidir se vai voltar ou não. O que é diferente de outras modalidades, como o rugby que o Fujita trabalha, eles têm regras, e a gente fez uma apresentação entre os residentes já também sobre isso, e sobre esporte de luta, eles têm regras super formais e super bem definidas sobre como conduzir um caso de concussão, desde a avaliação inicial, desde o diagnóstico até o retorno ao esporte. Eles têm todos os passos a passo definidos e você tem a organização de rugby, o comitê que rege toda a regra, que precisa mandar esse passo a passo para eles, para falar que você está fazendo o trabalho adequado. E isso ainda não existe no futebol. A gente pode começar a identificar de uma maneira melhor, mas um protocolo de retorno à modalidade ainda está muito aquém, está muito do que poderia estar, formalmente falando, né? Acho que não sei se respondi. Você respondeu e tem uma aqui um pouco mais complexa. Aproveitando o assunto, alguma novidade sobre os exames de ressonância magnética com tensor de difusão? Já temos alguma resposta mais concreta sobre as imagens adquiridas? Ana também, se for sua área isso daqui. Eu confesso que desconheço esse exame. Eu vou adiantar. Se quiser, a Ana fala melhor, já fala melhor que eu, mas até agora, assim, até onde eu sei, da parte aguda, pensando em imagem, eu não vi tantas pessoas usando com tanta segurança, pelo menos. Eu não sei a Ana se ela viu alguma coisa diferente. Na verdade, foi feito alguns estudos com a ressonância, mas assim, quando surgiu, todo mundo falou, nossa, agora vamos ter o diagnóstico de concussão e tudo mais, assim como teve frisson da proteína S, enfim, teve outros frissons na parte de trauma de crânio, basicamente, mas ainda não tem nada conclusivo. Tem alguns estudos sendo feitos, tem alguns que foram feitos com N's pequenos, para poucos pacientes, mas não tem nada conclusivo ainda. Então, assim, eu não posso ainda falar que é bom nem que é ruim. A gente ainda tem dados insuficientes para uma resposta. Talvez seja realmente algo que mostra algum benefício, mas a gente ainda não tem dados suficientes para dizer não. Só não foi tão benéfico quanto parecia ser de cara, né? Eles acharam que o paciente teve, em 24 horas a gente consegue fazer a ressonância. Não foi bem assim. Então, a gente está ainda vendo qual que seria o timing até de fazer, se você faria realmente nas primeiras 24 horas, se você faria naqueles pacientes só que tivessem síndrome pós-concusional diagnosticada, enfim, a gente ainda não tem essa resposta. Eu acredito que caminhe meio para isso que a Ana falou. Acho que da forma aguda, realmente, ninguém bateu o martelo, mas eu acho que pensando em síndrome pós-concussão, ou principalmente encefalopatia traumática crônica, aí eu acho que aí pode ter alguns aspectos bem interessantes, né? Então, só para lembrar conceitualmente, né, síndrome pós-concussão, constantemente são sintomas persistindo por mais de 3 meses de lesão, né? E a encefalopatia traumática crônica são múltiplos traumas ao longo da vida, e o que a gente também
me corrija se eu estiver errado, Ana, mas ninguém bateu o martelo falando tive um trauma hoje. Melhorei, zerei, tenho outro trauma daqui a um mês. Melhorei, zerei, tenho outro trauma. Ninguém bateu o martelo se são essas múltiplas lesões curadas que poderiam levar a esse problema de traumática crônica, mas o que eu acho que o que a gente acredita mais hoje são múltiplos traumas, um somado em cima do outro. Se você não melhorou da primeira concussão, você teve um segundo trauma. Se não melhorou adequadamente, você teve esse terceiro trauma. Então é isso que a gente acredita que realmente vai levar esse problema traumática crônica. Um pouquinho mais do que os traumas cura, trauma cura. Então é uma sobrepondo uma na outra, né? A gente, na verdade, tem dois problemas aí do ponto de vista neurológico, que assim, um é o seguinte, isso a gente tem em qualquer tipo de doença. Você tem, os exames vão ficando cada vez mais específicos e às vezes eles têm aparece alguma alteração, por exemplo, numa ressonância de crânio, que não necessariamente é patológico. Você tem que ter um quadro clínico compatível. Então é difícil a gente falar em alteração, então às vezes a gente tem, sei lá, um sinal de microangiopatia. Se o paciente não tiver queixa compatível com aquilo não significa nada, porque o exame foi ficando cada vez mais específico, foi mostrando pequenas lesões que às vezes não têm valor clínico. Então a gente precisa só tomar esse cuidado quando a gente fica procurando um exame para diagnosticar concussão, que às vezes a gente vai ver uma coisa que não necessariamente tem repercussão clínica no paciente. E outra coisa que o Ricardo falou, a gente fala muito sobre a lesão do segundo impacto, né? Não sei se o Ricardo vai falar mais para frente, mas então, assim, basicamente o que é? É quando você tem uma concussão, ou você tem, na verdade, qualquer trauma de crânio, você não tem uma recuperação completa e você tem um novo trauma de crânio em cima. Na verdade, essa lesão é a lesão que mais preocupa, de qualquer ponto de vista. Inclusive, são lesões que podem, inclusive, levar a coma, pode levar até a morte. Então, são essas lesões que preocupam, que é a lesão do segundo impacto. A questão é a gente saber quando que a gente tem a cura e quando que é o segundo impacto. Essa que é a dificuldade que a gente tem no diagnóstico. Então, assim, aí você falou para traumática crônica, até onde a gente sabe, parece ser, realmente, como o Ricardo falou, uma sequência de lesões para o segundo impacto, né? Lesões que não estavam completamente recuperadas e teve novo trauma. Se é exatamente isso, a gente não sabe, mas é o que parece ser. Então, aí só complementar, Paulão, a gente tem uma perguntinha, né? Só duas coisinhas que dentro do que a Ana falou, só para empacotar, né? Então, assim, qual que é a nossa principal preocupação? Que essa concussão ela siga arrastada, né? Se ela começar a seguir e for evoluindo, demorar mais tempo, isso já responde uma das perguntas nossas, né? Que a gente sempre tem no médico do esporte: há quanto tempo demora para voltar o atleta para o campo? X. Se a gente está vendo que tem uma concussão aguda, que geralmente em uma semana resolve. Mas se tem uma síndrome pós-concussão que demora 3 meses para resolver, ou mais que 3 meses para resolver, ou se a gente está diante de riscos como uma síndrome do segundo impacto, sendo que o cérebro, se você está com a concussão, você tem um trauma acentuado, ele está mais frágil, você pode ter essa lesão estrutural que pode levar a coma e até mesmo morte. Ou você falou para traumática crônica, que são esses microtraumas acontecendo. Então a gente está diante de uma lesão com um potencial de mudança de qualidade de vida e riscos para a saúde da pessoa muito grande, sendo que a gente não tem exames de imagem para isso. A Ana citou o exame de proteína, do transporte laboratorial, que são exames que, pelo menos até agora, eles utilizam para minimizar, isso nos Estados Unidos, né? Minimizar o uso de exames de imagem a rodo. Né? Então, eles fazem esses examezinhos laboratoriais, tipo glicemia, por exemplo, como se fosse, e percebem, putz, esse exame está alterado. Ele teve alguma alteraçãozinha estrutural no cérebro, ele precisa fazer exame de imagem. Ah, não, não tem alterações, não detectou nada de alteração estrutural, então deve ser uma concussão. Eles usam, acho que, muito dessa forma para conduzir o caso, mas não é o exame que diagnostica a concussão. Desculpa, Paulo, só para complementar. O João, que é ex-residente nosso e agora faz parte aqui do staff, quer fazer uma pergunta. E depois, quando você for falar na avaliação prática, quais os critérios? Tem uma outra pergunta aqui também, mas acho que aí seria um outro assunto. Os critérios que você usa para retornar quando você tem uma concussão ocorrendo no jogo. João, bom dia. Fica à vontade. Bom dia, Ricardo. Bom dia, doutora Ana. Tudo bem? Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada àquela questão do sistema nervoso central utiliza principalmente o carboidrato, né, glicose, como fonte energética, aquela alteração de utilização da glicose como substrato energético pós-concussão, alteração fisiológica mesmo. E a segunda pergunta
Como vocês veem a creatina, se ela é promissora ou não, se tem alguma aplicação de uso pós-concussão, visto que a creatina está tendo uma vertente de pesquisa bastante importante em algumas patologias, né, relacionadas à neurologia, sistema nervoso central, cérebro, sendo que todos os estudos lá colocam que tem aquela dificuldade de passagem da barreira hematoencefálica quando a creatina é administrado via exógena. Pontos aí. Então, bom, valeu, Joãozinho. Sempre bom ver tua carinha de novo. É bom. Ver os residentes sempre bom. Mas acho que tem realmente, né? A gente tem alguns trabalhos mostrando que quando você tem uma concussão, você tem realmente uma demanda maior, tem entre aspas, uma crise energética no cérebro, né? Vou falar assim, a Ana vai me matar, mas entre aspas, tá? Mas você tem realmente, acho que alguns trabalhos mostram que tem uma demanda maior por glicose, em substratos energéticos, né? Então a gente percebe isso, né? Justamente o que acreditam hoje é que é justamente para reformular e para reequilibrar, né, as alterações decorrentes da concussão, né? Que seriam, por exemplo, alteração entre potássio, cálcio, essas coisas, entre equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então você precisaria de energia, precisaria de ATP para você conseguir reestruturar isso. Então você tem uma demanda aumentada local de energia, né? Então isso é uma coisa. Eu acho que em relação à creatina, eu acredito que acho que tem trabalhos mostrando que podem ser bem interessantes, né? Eu particularmente não vi nenhum que falasse assim, ó, que realmente melhora, que realmente ajuda. E aí eu acho que acredito que seja justamente pensando nessa parte energética e contribuindo com o substrato, né? Mas eu penso muito assim, né? Também não tem nenhum trabalho mostrando ao contrário, que prejudicaria, né? E a princípio não prejudica. E como pensando na parte prática, como concussão, a gente vai muito sentindo o paciente, vem da evolução clínica como está. E você tenta lançar mão de algumas coisas, por exemplo, a gente sugere ele fazer uma hidratação abundante. Tem algumas coisas falando de ômega 3 também, que poderiam potencializar melhora. Eu não, por enquanto eu não uso de rotina creatina, mas eu acho que tem espaço para talvez acelerar um pouquinho a recuperação. Pelo menos é o que eu estou vendo nos trabalhos. Eu não sei que a Ana deve falar com mais propriedade disso, parte química, tudo, mas o que ela pensa diferente. Mas assim, eu no dia a dia não estou usando ainda, mas eu acho que talvez valha a pena daqui a pouquinho incorporar, né? Oi, João, tudo bem? Seguinte, a gente até discutiu isso, né, Ricardo, numa das aulas que a gente teve de concussão. Na verdade, esse assunto da creatina sempre vem à tona. A gente não tem trabalhos conclusivos, na verdade. A gente tem alguns relatos de caso, alguns relatos de série de casos sobre o uso de creatina na concussão, ou até como preventivo de concussão, na verdade, mais como preventivo como no tratamento. Mas, como a gente não tem uma evidência forte, o que eu normalmente falo é o seguinte: vocês como médicos do esporte, né, se você for usar a creatina por outro motivo, beleza, usa. Não use só com o intuito de prevenir a concussão, porque a gente não sabe efetivamente embora fisiologicamente faça sentido, a gente não sabe efetivamente se tem realmente um efeito protetor. Mas realmente não parece ser negativo. Então, se você for usar, ótimo, talvez você esteja ajudando na concussão também. Quanto ao metabolismo da glicose, é interessante porque a gente vê que realmente tem um metabolismo aumentado pós-concussão, e tem um metabolismo aumentado, se você perguntar para mim, que região cerebral? Depende do tipo de sintoma do paciente. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem mais queixa vestibular, ele vai pegar mais a área vestibular. Aquele paciente que tem mais queixa visual, ele pega mais o lobo occipital. É muito variável. Tá? E só o que o Ricardo falou do negócio até dos exames de sangue para ver concussão, a gente tem aquela questão da proteína S. O que os trabalhos mais recentes, na verdade, sobre isso, eles falam mais ou menos assim, que talvez tenha o benefício de você usar para segmento. Então, se a gente pudesse dosar, a gente sabe que teve uma concussão clínica, dosa hoje e vai acompanhando para fazer o segmento daquele paciente. Funcionaria mais ou menos como na clínica, como um VHS, mais um segmento do que o valor absoluto em si. Mas acho que dá para concluir, não assim, acho que só se ficou claro, mas então,
Creatina, teoricamente, evidência ainda precisa de mais estudos, precisa de mais coisa. A parte preventiva, mais ainda, mas a parte curativa, eles começaram a apontar algumas coisinhas, mas evidência média, fraca. Mas assim, é aquele negócio. Se o atleta, como a Ana colocou, se o atleta estiver usando já porque ele está usando na rotina dele de suplementação, ótimo. Se não tiver e talvez não atrapalhe o ciclo dele de treinamento, talvez possa usar, desde que a gente saiba que não vai causar algum problema para ele, né? Acho que é meio pensando nisso. Não sei se respondeu ou não. Respondeu. Ricardinho, eu não sei aqui se vocês viram essa pergunta, mas o Levi pergunta sobre melatonina. Melatonina? Melatonina, acho que entra muito dentro do que a Ana falou. Eu acho que isso vale a pena explorar um pouquinho. Então, a concussão, ela tem uma gama muito grande de sintomas, né? Se for pensar em relação às ferramentas de avaliação como o SCAT, por exemplo, ou os testes cognitivos computadorizados, eles sempre pontuam 22 sintomas, basicamente. E sempre eles vão... É difícil você ter um isolado. Quando você tem um isolado, é mais fácil que você ataque esse sintoma isolado e você tenta controlar. Se ele não está isolado, se você tem, por exemplo, né, uma alteração de padrão de sono, que a gente tem na concussão muitas vezes, seja o paciente às vezes dorme demais, começa a dormir mais, né, ou às vezes não consegue dormir, né, demora para começar a dormir, ou a qualidade de sono piora, ou seja, ele tem uma diferença na qualidade de sono e no padrão de sono, né? E isso está acarretando, por exemplo, uma alteração de memória, uma memória operacional, memória de trabalho, memória de curto prazo, por exemplo, que fica prejudicada quando você não está dormindo adequadamente. Então você começa a ter você vai potencializando todos os outros aspectos da concussão. Então eu acho que assim o uso de melatonina entra nesses casos. Então desses pacientes com alteração de padrão de sono, eu acho que é um jeito interessante de você tentar melhorar a qualidade de sono desse paciente. Você consegue, mas a melatonina não dá sono, né? A sensação, eles dizem que facilita o sono e melhora a qualidade de sono. Eu acho que é super interessante. A gente usa em outros atletas até para jet lag, né? Para controlar essas coisas, né? Tem a sua aplicação. Então, nesses casos, eu gosto de usar. Eu acho que vale a pena, né? Pelo menos nesses casos com alteração de padrão de sono. Só que o negócio, assim, precisa prestar bem atenção na concussão, porque todos esses sintomas que tem, dor de cabeça, tontura, alteração de aparelho vestibular, tudo isso, a pessoa às vezes não percebe. Então, você precisa perguntar ativamente disso, né? Então, eu vi casos, isso nos Estados Unidos, eu lembro que um dos fellows chegou e falou assim, não, o paciente está bem, ele está assintomático, o teste cognitivo computadorizado estava praticamente dentro do normal, ele está bem. E aí, quando a gente vai conversar com o paciente estava dormindo 15 horas. Eles falam, mas aí, você está acostumado a dormir 15 horas seguidas? Não, eu durmo 8, 9, então alguma coisa está muito diferente, né? Então, a gente precisa, só ter parênteses para lembrar que na concussão tem um monte de sintomas, a gente precisa perguntar ativamente sobre cada um deles. Mas nos queixos dos quadros de alteração de padrão de sono, eu acho que vale a pena a melatonina sim. Não sei se a Ana tem opinião diferente disso. Na verdade, a minha opinião é bem parecida com a sua. Claro que, assim, se a gente falar que a gente está usando melatonina para concussão, a gente está usando off-label, né? Mas se a gente pensar realmente como um sintomático, a gente está usando para uma queixa específica de sono, acho que é super válido mesmo. É mais uma opinião pessoal do que uma evidência científica, mas acho que vale. Eu também gosto do uso. E como o Ricardo falou, essa questão da busca ativa é super importante, porque às vezes a gente pergunta ao paciente, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem alguma queixa? Não. Daí quando você faz a busca ativa, ele fala, eu tenho uma queixa de tontura, por exemplo, de vertigem. E daí você fala assim, mas você não falou que você não tinha nenhuma queixa? Não, mas eu não sabia que isso tinha a ver com a concussão. Então, tem uma série de coisas que o paciente realmente entende que aquilo não tem nada a ver, ou porque tá dormindo mais, ou porque tá dormindo menos, ele acha que não tem a ver. Então, ele acaba não relatando porque ele acha que não tem a ver, então por isso que a busca ativa é tão importante. Até mesmo queda do rendimento, né? Começou a cair o rendimento no esporte, começou a cair o rendimento na escola, começou a cair o rendimento no trabalho. A pessoa, ela atribui a tudo quanto é coisa, menos a concussão. E muitas vezes acontece, né? Já vi gente que perdeu o contrato com o clube porque não rendeu adequadamente na temporada, mas quando foi ver, a pessoa estava com uma concussão que não trataram adequadamente e realmente caiu o nível do atleta. Como é que você vai identificar isso, né? Mas realmente, assim, não tem...
E se for pensar em medicamento, não tem, acho que vale parênteses, não tem nenhum medicamento formal que fale, putz, tá bom, isso aqui é indicado para concussão. Não tem. A gente trata os sintomas, né, da melhor forma possível. Né, e só um que eu gosto de reforçar que eu não gosto de usar é ibuprofeno, porque melhora bem a dor de cabeça, mas tem uma dor de cabeça rebote depois, chato. Então esse é um que a gente... Ô, Ricardo, e quanto a não usar medicamento para evitar que mascare, enfim, alguma dor ou sintomas, como é que é isso? Falam, eu acho que depende do que você vai fazer no dia a dia com a pessoa. Por exemplo, o atleta, normalmente a gente vai manter, a gente tenta manter de uma maneira ativa, né? Então a gente acaba fazendo o trabalho físico com ele, tanto de reabilitação, alongamento, fortalecimento, parte de equilíbrio. A gente começa a evoluir, né? A parte tanto para manter condicionamento quanto para manter o cara ativo, né? Porque imagina, o cara treina todo dia, de repente você fala, não, você não vai fazer nada, você vai ficar fechado e vai ficar escondido, né? Vai ficar guardado num lugar fechado. O cara fica desesperado. Então a gente vai progredindo o treinamento com ele. Então, se você for fazer isso, eu acho que tem que tomar cuidado com o que você vai mascarar de sintoma, porque você vai acabar errando na dose um pouquinho na parte de reabilitação e de exercício. Agora, se o paciente realmente, se ele está com sintomas tão acentuados que ele não está conseguindo fazer esses trabalhos, aí eu acho que vale a pena controlar, né? Eu acho que talvez um dos casos que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado são pacientes com depressão, porque desencadeiam casos de depressão. Porque aí muitas vezes os sintomas não vão estar tão relacionados à atividade física, e aí talvez o remédio para depressão melhore um pouquinho no dia a dia e não mascare tanto. Mas os outros que são mais sintomáticos, mais para dor de cabeça, para tontura, para tudo, acho que são, se você for fazer um trabalho de reabilitação e treinamento, tudo, eu teria cuidado de fazer isso. Como uma lesão muscular, por exemplo, para a gente não forçar demais e não machucar mais a lesão. E tem algum tipo de exercício mais indicado ou contraindicado? Por exemplo, retornar com treinamento aeróbico ou treinamento resistivo? Tem alguma coisa que vocês, nesse retorno, vocês orientam a evitar ou que é melhor fazer? Ou não? Você faz um planejamento para tudo? Paulo, posso falar só um pouquinho essa questão do Por medicamento? Pra favor, gente... você que manda. A questão do medicamento, eu acho a minha opinião bem parecida com a do Ricardo. Eu acho assim, sintomático, principalmente para dor, eu não gosto de usar de horário, por exemplo. Então, falar, não, vamos deixar uma dipirona de 6 em 6 horas, porque eu acho que nesse caso, realmente, você mascara. Então, você às vezes tem um atleta que você acha que ele está ótimo, e na verdade ele está tomando um sintomático qualquer, mas um sintomático de horário. Então, sintomático de horário é algo que eu particularmente sou contra. Só que aqueles pacientes que a gente tem, que obviamente são a exceção, mas que a gente, como no ambulatório, atende muito, de síndrome pós-concussional, eles ficam com sintomas muito prolongados. E esses sintomas muito prolongados, é difícil de você não tratar. Até porque o que a gente fala muito é o seguinte, às vezes os sintomas, principalmente os sintomas que a gente chama de psicológicos ou psiquiátricos, né? Seja depressão, seja ansiedade, o fato dele estar afastado do esporte, ele já vai aumentar esses sintomas. Então, o quanto isso é da concussão, o quanto isso é só pelo fato dele não estar treinando. Então, acho que é isso aí que a gente tem que dosar. E eu tô falando isso justamente porque agora que a gente vai falar do exercício, eu acho que tem a ver muito, né? Você deixar ele completamente em repouso, talvez aumente os sintomas psicológicos. Então, a gente tem que saber dosar. Mas o Ricardo gosta de falar muito dessa parte aí de voltar ou não à atividade física. Ricardinho, então eu vou deixar ele falar. Enquanto eu fiz a pergunta para vocês aqui, eu vi que o Renan, que é educador físico também e acompanha bastante as reuniões, aqui o Cláudio também Carvalho, também preparador de São Caetano, eles também estavam perguntando a mesma coisa, né? Então, durante, enfim, suas explicações, não sei em que ordem, mas dizer isso para a gente, o tipo de exercício, a hora de começar e repouso versus exercício, basicamente eu acho que é isso que o pessoal está com dúvida. Não, e eu acho que é um assunto super complexo, né? E eu acho que teve uma evolução muito grande nos últimos anos, né? Então, antes acreditava-se realmente que precisava deixar isolada a pessoa, ela não pode ter contato, ela não pode fazer nada, ela precisa ficar quieta. E aí percebeu o que a Ana justamente comentou. Aumento de depressão, aumento de ansiedade, aumento de estresse e aumento de sintomas. E quadros mais arrastados de lesão. Depois, partiu-se por um quadro que é o que tem não no último consenso, mas no penúltimo consenso, que eles tinham escalonado o que você deveria fazer. Por exemplo, alongamentos, né, exercícios isométricos submáximo em academia, com ambientes silenciosos,
sem muitas imagens, sem muita movimentação para você, umas coisas que desencadeia, né, parte de concussão que desencadeia sintomas, às vezes é giro, né, então você evitar movimentos que tenham giro, evitar movimentos com oscilação vertical e horizontal, então na vertical, por exemplo, evitar correr, né, na esteira, porque você tem essa oscilação. Então eles iam progressivamente aumentando, eles separavam entre cada coisa. Então, por exemplo, vamos fazer fortalecimento. Começa com um isométrico submáximo, evolui para um isotônico submáximo, depois começa a colocar a carga máxima, sempre vendo se a pessoa tem sintoma ou não. Aí na parte de corrida, começa com bicicleta para fazer um condicionamento aeróbio, depois evolui para bicicleta, né? Porque não tem oscilação, não tem bicicleta estacionária, não tem movimentação. Aí depois você evolui para esteira, que aí você tem oscilação vertical. Pô, tá se sentindo bem? Vai correr, coloca mais gente na academia para ter um estímulo visual, estímulo auditivo, ou coloca ela para correr no campo, né? Porque aí vai ter imagens passando, né? Coloca para pedalar no campo e assim por diante. Aí depois começa a aumentar, fazer tiros mais fortes, colocar mudança de direção. Então isso vai gradativamente evoluindo. E assim, eles tinham um protocolo de passo a passo no que fazer. No último consenso, eles colocaram de uma maneira mais geral, né? Não, primeira parte é fazer coisas mais leves, a segunda parte a gente está pensando um pouquinho em atividades mais próximas da rotina e assim por diante, né? O que eu via muito nos Estados Unidos a última vez que eu fui, que eles tinham evoluído, né? E agora também no último congresso de medicina esportiva, no ano passado. Eu acho que eles estão muito voltados a prestar muito bem atenção na parte clínica, né? Então, eles vão trabalhar e você vai trabalhar na academia coisas que não te desencadeiam sintoma. E você até mesmo vai pular as etapas que no consenso ele fala, você precisa fazer o step 1, step 2, todos os steps dessa evolução para você conseguir voltar ao treinamento com contato total, né? Lá o que eles estão fazendo, o que eu estou vendo? Eles estão fazendo muito a evolução de acordo com o sintoma. Então, se o atleta na esteira está correndo super bem, e movimentos horizontais, movimentos linha reta ele está fazendo bem, eles vão fazendo, né? Não está manifestando sintoma. Mas se ele está, por exemplo, ele não consegue fazer exercício de fortalecimento porque aumenta um pouquinho a pressão arterial e desencadeia todos os sintomas. Então eles não têm essa linearidade nessa evolução de trabalhos. Eles vão fazendo conforme tolerância uma coisa ou outra, né? Então trabalha a parte de condicionamento e recondicionamento aeróbico, trabalha um pouco de fortalecimento muscular, trabalha alongamento e vai evoluindo tudo em paralelo até conseguir chegar tudo no mesmo nível, né? Tem até em alguns casos, eles até falavam que os pacientes às vezes ficavam com alguma coisa, né, de sintoma que dificilmente conseguiam controlar. Então eles tentavam inclusive compensar com esse arcabouço, com esses outros trabalhos para você compensar aquele. Ficou com um pouquinho de alteração de equilíbrio, ficou com um pouquinho de alteração de propriocepção, que é um negócio que você precisa trabalhar para evoluir. Tá bom, então vamos trabalhar fortalecimento, vamos trabalhar outras coisas para melhorar. E além disso, além de todas essas coisas, né, de parte física, parte de equilíbrio, parte de aeróbica, que estão evolutivas, né, de maneira complementar, eles começaram a trabalhar com exercícios cognitivos, né? Então, dar estímulos cognitivos durante a prática. Então, por exemplo, se eu te falar um número, você vai fazer uma coisa. Se eu te der outro número, você vai fazer outra. Se eu te mostrar, se eu levantar a mão para cima, você vai ter uma atitude. Então, eles começaram a dar testes e treinos de atenção e de memória, falava uma sequência de palavras, ele fazia o exercício, tinha que relembrar a sequência de palavras. Então, eles implementaram dentro desses testes físicos, esses treinos físicos, treinos cognitivos, né? E aí, especialmente, é um negócio super legal, porque na concussão você tem uma melhora, né, mais rapidamente de alguns parâmetros, né? E aí também começaram a perceber que mesmo na parte de performance física e cognitiva, mesmo em pacientes sem lesão, você tem uma melhora exponencial dos dois quando você começa a casar treinos cognitivos e treinos físicos juntos. Então, é uma das coisas que a concussão acabou contribuindo um pouquinho com as outras áreas, mas eu penso muito nisso. A gente vai evoluindo gradativamente conforme o paciente vai se sentindo, e uma área vai ser diferente da outra. Tem gente que só tem sintoma para girar. Beleza, mas você faz o cara correndo em linha reta, você faz o cara fazer fortalecimento, você não coloca o cara para girar.
Aí depois você coloca o cara para mudar de direção conforme ele vai se sentindo bem, né? E só um detalhe, o negócio de como é que você vai ver isso no dia a dia, né? Você precisa perceber se ele está manifestando sintoma, se o sintoma está regredindo ou não, ou se o sintoma está vindo quando ele faz atividade, está permanecendo, isso é importante. Ele precisa regredir. E antes acreditavam que não podia passar dessa linha, mas hoje acreditam que dá para você. O cara sentiu um pouquinho, pode forçar um pouquinho mais, pode ir até ali, que esse é o limite, que não tem problema. Então você precisa prestar atenção no exercício em si, e precisa lembrar depois de perguntar como é que ele se sentiu depois, né? Algumas horas depois da atividade, que às vezes os sintomas aparecem um tempo depois. Então isso que é chato da concussão. Às vezes você tem concussão, mas você vai olhar na hora, você não vê nada, você vai ver no pós-trabalho, pós-exercício, ou mesmo no momento da lesão você não vê nada e algumas horas depois você começa a descobrir que teve um monte de coisa, né? O Renan complementa aqui, Ricardinho, com apneia, exercício em apneia. Então, nessa fase inicial, alguma posição? Como é que você vê isso daí? Eu de verdade, eu nunca vi nada falando de exercício com apneia. Eu não sei, desculpa a ignorância, mas eu não sei qual que é Não sei se às vezes qual para que é algum nadador ou saltador que, enfim, não, mas para reabilitação eu não sei qual que seria a lógica disso, porque eu penso, porque se você for fazer, tá bom, você vai fazer musculação, você prende a respiração, você vai vou falar apneia assim, tá? Só, mas prende a respiração, você vai ter um pico pressórico maior, e, teoricamente eu acho que talvez não fosse tão ele está interessante. explicando aqui que ele pensou mais na apneia durante a musculação, então seria talvez uma apneia mais curta. Então, a gente orienta para tentar manter normal a respiração, tentar não fazer apneia, que eu acho que justamente vai aumenta um pouquinho, tem um pico maior pressórico. Eu acho que isso, a Ana vai falar melhor que eu, você pode ter alguns prejuízos se você tiver alguma alteraçãozinha estrutural, principalmente, mas eu nunca vi nenhum trabalho falando para fazer apneia, especialmente durante treinos de força, por exemplo. Ana, Eu também nunca desculpa, Paulo. Por favor. Eu também nunca vi, na verdade, nenhum trabalho falando sobre apneia, mas, assim, fisiopatologicamente não faz muito sentido, porque você estaria fazendo, de qualquer forma, um valsalva, né? Quando você faz a apneia, você estaria tendo um aumento, você estaria tendo um aumento da pressão intracraniana. Num paciente que você está lidando com uma lesão neurológica, mesmo que não seja uma lesão estrutural, não acho que teria benefício. Eu acho que talvez pudesse até piorar um pouco os sintomas. Mas isso é pensando na fisiopatologia do trauma, tá? Eu não tenho nenhuma experiência acadêmica sobre isso. Ele estava pensando mais realmente, ele escreve aqui, que seria realmente a contraindicação de manter uma apneia. Acho que antes da gente talvez falar do retorno ao esporte, tem uma pergunta que talvez a Ana possa responder, Ricardinho também. Existe alguma relação entre enfim, o tamanho do trauma, né, a energia que você teve, enfim, desse trauma, ou mesmo a cognição prévia que esse atleta tinha? Nós sabemos que isso é bem distinto, né, com os sintomas. Então, atletas que têm um nível cognitivo melhor, às vezes apresentam mais sintomas ou menos, ou também esses sintomas dependem da gravidade de que foi, enfim, essa concussão, ou não, são coisas distintas. Às vezes, concussões, teoricamente, que seriam leves, podem apresentar muitos sintomas. Existe essa dissociação? Na verdade, assim, a gente tem realmente uma relação direta com o grau de energia cinética. Então, obviamente, quanto maior a energia cinética, teoricamente, maior a lesão. Mas a gente ainda tem alguns outros fatores que a gente não sabe, por exemplo, a musculatura. Então, a gente sabe que o preparo muscular, quanto melhor o preparo muscular do atleta, menos ele tem, digamos assim, lesão cerebral. Por quê? Talvez porque a parte daquela energia cinética seja absorvida pelo músculo. Mas essa é a explicação possível, tá? Mas tem relação direta com a energia cinética, sim. E com o nível de cognição, na verdade, tem relação. Quanto melhor o nível intelectual, digamos assim, maior o número de relatos de concussão, mas na verdade a gente não sabe se isso é porque ele tem uma percepção melhor. Então você não sabe se ele tem uma percepção melhor do corpo dele e das coisas que ele faz do que aquele uma atleta perda real. Uma perda real, exatamente. Eu acho que funciona mais ou menos igual um hipotireoidismo subclínico. Então, assim, se você tem um hipotireoidismo, claro que todo mundo vai ter prejuízo, mas o subclínico depende muito do tipo de trabalho que você faz. Se você faz um trabalho muito mental, talvez você tenha sintoma mesmo sendo subclínico, talvez você se beneficie, por exemplo, de uma reposição.
e o paciente que faz menos trabalho mental tenha menos. Então, eu acho que é muito mais uma questão de percepção. Ricardo, eu ia sugerir para vocês aqui, tem mais umas perguntas chegando aqui, a Maíta fala sobre ciclo menstrual, a Beatriz também fala sobre essa questão do isolamento. O que eu ia sugerir, a gente está chegando mais ou menos em 1 hora, falar mais essa parte do retorno, da concussão, que tem mais assim de coisa realmente prática, e aí a gente abre mais talvez uns 15 minutinhos para as últimas perguntas. O que vocês sugerem? Senão a gente vai ficar muita pergunta aqui, às vezes acaba saindo. Então, uma das primeiras tinha sido quanto a essa avaliação para voltar ou não voltar ao esporte. Modalidade. Desculpa, só complementar o que a Ana falou. Por favor. Também não o trauma, quanto mais forte o trauma, a gente precisa ficar mais atento, mas não significa que um trauma fraco não possa vai ter causar sintomas. Isso que a gente precisa tomar cuidado. E a questão de nível cognitivo, se a gente tiver uma avaliação prévia, facilita muito. Que é a pergunta da Bia, ótimo. E assim, porque é muito difícil, porque se a pessoa tem um nível cognitivo alto, e você vai fazer algumas avaliações, especialmente nos testes computadorizados, às vezes você não pega essa pessoa, porque ela está no percentil normal dela já é alto, e de repente ela está um pouquinho mais baixo, e ela está se sentindo bem, às vezes você não percebe, né? Então você precisa tomar cuidado com essas coisas, né? E por outros aspectos, né? Se a pessoa tem um nível cognitivo baixo, o que é nível cognitivo que a gente fala? Atenção, memória, reflexo, essas coisas. Se é baixo, e se ela tem uma concussão e de repente está baixo ainda, a gente também fica sem saber. Então, o ideal é a gente conhecer o paciente antes, né? E agora pensando em relação ao que você está falando de parte de retorno ao esporte, né? Eu acho que cada modalidade tem a sua regra, né? Então, a Beatriz trabalha muito com o rugby, o Fujita trabalha muito com o rugby, eles têm as regras, o rugby tem uma regra formal muito bem desenhada, né? Então, a gente sabe que o cara, se teve suspeita de concussão, ele não vai voltar a jogar no mesmo dia, ele vai ter que cumprir os steps do protocolo para retornar, e assim por diante, né? No futebol, a gente não tem isso, né? Se a gente quiser se resguardar, a gente segue o consenso. Aí você faria uma etapa por dia para você evoluir. Mas, para falar a verdade, na prática, o que a gente faz é expondo o atleta e vendo como ele se sente, né? Que eu uso e que eu vejo que o pessoal costuma usar para retorno à prática esportiva, né? Se não tendo as regras da modalidade tranquilo, a gente tem que pelo menos respeitar, isso é o mínimo, né? Mas não significa que no final, você tem que ter 7 dias para voltar a jogar. Não significa que com 7 dias ele vai estar pronto para voltar a jogar. Às vezes demora mais, né? Então isso precisa tomar cuidado e as regras, às vezes a gente se perde nisso. Não, eu vou seguir o protocolo, 7 dias ele está em ordem. Talvez não esteja. Então você precisa prestar atenção, porque justamente tem casos que duram mais de 3 meses até 1 ano, com caso com sintoma, né? Mas o que eu costumo usar, o que eu adoto para liberação? Ele tem que estar assintomático no repouso, completamente assintomático. Ele tem que estar assintomático sobre esforço cognitivo, né? Para estudar, para memorizar, para trabalhar, tudo. Ele tem que estar completamente assintomático para fazer exercício, e qualquer tipo de exercício, né? E principalmente os que são exigidos na prática esportiva dele, né? Ele tem que estar sem tomar remédio para não mascarar, para a gente não ter viés de falar, putz, liberei, ele mascarei o sintoma e não percebi. E como eu trabalho muito com o teste cognitivo computadorizado, eu uso muito para liberar o atleta. E aí isso, pelo menos para a gente, facilita muito, que você tem um raio-x para saber como é que o cara tá. Então, se o teste se já tiver um basal, né, tiver um original de avaliação de pré-temporada, e de repente eu comparar agora, está em valores semelhantes, e está estável, ou seja, o cara está treinando, está fazendo tudo, mesmo sem contato, mas o teste está estável, ele não está oscilando, eu tenho uma boa segurança para liberar esse atleta para contato, né? Agora, se ele tiver tudo isso, mas esse teste cognitivo computadorizado ainda tiver um pouquinho de oscilação, eu acho que são bem sensíveis, e eu costumo segurar um pouco mais até esses testes estarem normais para liberar pro contato especificamente, dependendo da prática da modalidade. Agora, se é uma modalidade que não tem contato, sei lá, o cara faz boliche profissional e ele teve um trauma, ele sofreu um acidente de carro e está com uma concussão. Então talvez ele consiga, a gente precisa prestar atenção se ele está conseguindo fazer o treinamento e na competição ele não vai ter o risco de contato, talvez a gente consiga liberar antes. Então acho que depende muito da modalidade que você está trabalhando, né? Mas não pode esquecer
que mesmo você liberando, você precisa tomar cuidado se ele não vai perder, nessas situações, se ele não vai perder um pouco de performance por conta da concussão em si, né? Não sei se eu respondi, não sei se a Ana pensa alguma coisa diferente. Muito bem. Com relação a fazer essa avaliação, a Beatriz aqui, acho que a Beatriz trabalha com rugby, ela pergunta sobre fazer estes testes por vídeo. Como é que vocês veem isso? Os testes, esses testes cognitivos computadorizados, eles são, não pensando em exame físico propriamente dito, eu acho que para concussão, na verdade, para a gente é relativamente, não vou falar fácil, mas se você, o que a gente vê muito na parte de avaliação, a gente faz conversa para saber se relata sintoma, né? Então isso a gente consegue fazer por vídeo, por exemplo. A parte de sintoma físico é muito de avaliação ocular, né? E muitas vezes a gente, então, de movimento horizontal e vertical dos olhos, posicionamento, a gente consegue até orientar e ver se isso por vídeo também. Parte de equilíbrio, eventualmente, a gente consegue avaliar, porque se estiver de longe a gente consegue ver. E os testes cognitivos computadorizados, eles são feitos justamente para serem auto-aplicados, né? Então, teoricamente, se você passar para o paciente fazer, se fizer o segmento dele, fizer uma avaliação tanto basal como um segmento clínico mesmo, eu costumo fazer isso. Eu peço para o paciente às vezes fazer o teste e ir fazendo recorrente e a gente vai acompanhando a distância para vendo como ele tá, como os valores dos testes estão. Óbvio, orientando que ele precisa estar em um ambiente tranquilo, ele precisa estar em um ambiente ideal para fazer o teste, que esse é o nosso viés, né? Se ele não tiver na clínica, a gente consegue controlar o ambiente. Se ele estiver em casa, talvez a gente não consiga e talvez isso atrapalhe a avaliação. Então, acho que desde que você garanta essas condições, eu acho que são super válidos os testes cognitivos computadorizados à distância para avaliação. Inclusive, já com a seleção brasileira de boxe, já teve casos, né, de atleta que estava disputando um mundial fora, não era mundial, perdão, era uma competição fora do país, teve uma luta muito dura, né, na semifinal, e acharam que podia, não teve nocaute, nada, ele ganhou a luta, mas acharam que podia ter concussão, tinha alguns sintomas, mais sintomas pequenos, e ele tinha um teste basal, né, eles refizeram o teste lá, e pediram para dar uma avaliada, para olhar e para ver como é que estava. E o teste estava alterado, avaliaram clinicamente, viam que tinham pequenos sintomas e não deixaram ele lutar a final. Mas o teste foi um fator importante na decisão, mesmo ele fora e mesmo sem a gente estar em contato direto com o atleta, né? Ciclo menstrual. Eu acho que acho que eu só tomaria, eu acho que eu só tomaria o cuidado de, se você usar o teste computadorizado, quando você, mesmo que você saia, né, saindo do isolamento, então eu continuaria com o teste computadorizado, para a gente ter um segmento usando a mesma plataforma, digamos assim. Acho que esse seria o cuidado, mas eu concordo com o Ricardo. Ricardinho, ciclo menstrual. A Maíta aqui cita de 2 trabalhos recentes que falaram que sugeriram alteração no ciclo menstrual pós-concussão. Vocês chegaram a ver alguma coisa disso? Putz, eu sinceramente não sei se a Ana Maíta, se quiser também abrir o microfone e explicar para a gente, eu também desconheço isso. Ana, alguma experiência nisso? Já chegou a ler? Conhece esses trabalhos? Não, na verdade eu cheguei a ver trabalhos sobre isso, mas experiência prática não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma das pacientes mulheres que eu atendi com concussão tiveram esse relato propriamente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Maíta. Bem-vinda. Oi, Paulo. Na verdade, tem um trabalho grande que relata grande alteração de ciclo menstrual pós-concussão, eu posso mandar para vocês, e outro que faz uma recomendação de avaliar essas alterações nas mulheres antes e depois. Então, eu queria saber do Brasil se a gente tem alguma experiência, por isso a pergunta. Brasil, não. Com certeza não. Com certeza não. Mas o que talvez tenha, mas assim, eu não sei se em relação a isso, por exemplo, se a alteração do ciclo menstrual em si, ou se a alteração de sintomas ao redor. Por exemplo, a pessoa ela tem enxaqueca em alguma fase do ciclo menstrual. Ela tem os sintomas... Não, são sintomas menstruais mesmo, como encurtamento da fase lútea, ou sangramentos. É bem interessante, é bem recente. Putz, nunca vi. Eu acho até que faz sentido fisiopatologicamente falando por uma questão hipofisária, né? Se você for pensar na questão hipofisária, você
com certeza tem alteração de fluxo sanguíneo, então você deve ter alteração hormonal sim, acho até que faz bastante sentido ter, mas eu confesso que eu não tenho experiência com isso não. Se você puder mandar o trabalho, a gente tem até um grupo do WhatsApp da concussão, que a gente usa exatamente para isso, para compartilhar os trabalhos e tudo mais. Então, se você puder mandar, eu agradeço, que até a gente manda no grupo para os residentes também. E até para juntar com a gineco do esporte, para começar a fazer avaliações em conjunto, né, das mulheres. Não, acho que seria ótimo. Inclusive, o nosso ambulatório tá, eu já falei isso para todo mundo assim que entra nas aulas, nosso ambulatório está 100% aberto, até agora nesse período de isolamento, para fazer reuniões conjuntas, multidisciplinares, digamos assim, né? Então, quem quiser fazer, se quiser que a gente, né, faça alguma coisa conjunta com a gineco do esporte, ou qualquer outra área, até o Michel com a coluna, acho que seria super válido, acho que vale a pena a gente ter esse diálogo, assim, entre as sub-áreas. Michel, acho que está aqui com a gente. Michel, também, se tiver alguma coisa relacionada que você quiser contribuir, fique à vontade. Ricardinho, por favor. É só completar que, ainda mais que parte, teoricamente, tem mais incidências até em mulheres do que homens, né? Se for pensar de concussão, tudo, até, teoricamente elas tem uma predisposição, para falar assim, mas, entre aspas, mais acentuada para ter concussão. Então faz total sentido. Legal, muito bem. Pessoal, alguma questão aqui das que a gente tentou fazer aqui que não foi respondida? Às vezes passa um pouquinho aqui, acaba passando um pouquinho, então acho que respondemos todas. Se alguém tiver mais algum comentário final, quiser contribuir com, enfim, mais alguma observação. Já de antemão, Ricardinho, Ana, agradeço aí a presença dos dois. Vamos ver se tiver mais alguma questão, a gente volta, interrompe aqui e fala. Mas lembrar que é muito orgulho, né, esse ambulatório, não sei ainda se ainda é o único, mas certamente foi o primeiro, né? Ricardo encabeçou isso daí, acho que é um exemplo, né, para os outros serviços e exemplo para os residentes. Muitas vezes, como ele disse no começo, os residentes saem um pouco perdidos, né? O que eu vou fazer, como é que vai ser, e está aí um sinal de realmente um exemplo de sucesso, se destacando dentro de uma área, né, da medicina esportiva, enfim, trabalhando em clubes de futebol, enfim, e sendo esse cara aí bacana, que parece que a gente saiu da residência ontem, né, Ricardinho? Muito bem. Ana, também agradecer a ajuda no nosso ambulatório, dizer que estamos, enfim, à disposição aí o que precisar do nosso serviço. Essas reuniões continuam acontecendo, então, às terças-feiras, 11 horas da manhã. Semana que vem acho que teremos alguma coisa sobre medicina de aventura. Em algum momento devemos falar também sobre esse retorno ao esporte. Agora deve ocorrer aí nas próximas semanas, tá bom? André, agradeço aqui, obrigado. Beatriz, Renan, o pessoal que participou, que enviou as perguntas. Uma observação final. Às terças-feiras, normalmente nós temos a parte administrativa da medicina esportiva do SET. Então, nossos professores aí, Alberto Cocchini, professor Andreoli, professor Beno Enisman, muitas vezes estão resolvendo essas questões administrativas e não conseguem participar. Então, hoje aqui eu agradeço em nome deles e convido vocês para a próxima terça-feira também. Ricardinho, muito obrigado mais uma vez, prazer em revê-lo. Ana também, muito obrigado mais uma vez a todos que contribuíram. Lembrando que essa reunião vai ficar disponível no canal do YouTube da Medicina Esportiva. Acho que daqui 1 hora está lá, tá bom? Obrigado, gente. E a gente fica à disposição, se quiser fazer uma parte 2, enfim, qualquer discussão aí nesse sentido, a gente fica à disposição. Perfeito. Eu vi que tem muita gente que estuda aqui esse assunto, que gostaria, quem sabe a gente chama por uma outra discussão de casos clínicos, né? Acho que tem muita coisa aí para contribuir. Sim. Ricardinho? Não, obrigado de novo, obrigado pelas palavras, Paulão. E a sensação é realmente que a gente acabou de sair da residência, sempre é. Mas é uma delícia estar junto com vocês, participar. Ver o ambulatório crescendo também com a Ana tocando lá e mandando ver, tentando colaborar como eu posso. Mas realmente tem bastante coisinha legal para discutir. Acho que é um tema bem abrangente e aí dá para a gente entrar realmente nos aspectos de, tá bom, como voltar a treinar, como voltar a jogar, quando voltar, o que eu tenho de risco, o que eu não tenho. Acho que tem espaço legal para mais para frente a gente discutir. Para os outros serviços também, eu vejo que tem residentes de outros serviços aqui, que, enfim, sintam-se convidados a participar dessas reuniões. Ricardo e Ana são pessoas super abertas, eventualmente quiserem conhecer nosso ambulatório, acho que as portas estão abertas também. A ideia é que a medicina esportiva cresça junto, né? Muito bem, gente. Saúde a todos aí. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.